A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. Arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Leute, Henrique Boaventura aqui, e hoje eu tenho o prazer de ter, na nossa humilde casa, Andreas Kremeyer, historiador, pesquisador, cervejeiro caseiro e autor dos livros Historische Biere Selbstgebraut, Historic German and Austrian Beer for the Homebrewer, Vienna Lager, um dos meus favoritos, e Bavarian Brewing in the 19th Century. E dessa vez vamos falar um pouquinho sobre a história da cerveja alemã, Rauchbier, e principalmente sobre Bamberg. Hello, Andreas. Olá, Andreas, obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo ao podcast Braçagem Forte. Muito obrigado por me receber. Estava ansioso pela nossa conversa. Esse podcast continua por causa do apoio de pessoas como Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes de Souza Martins e um séquito de outras pessoas que nos apoiam pelo Apoia-se. Entre no site apoia.se/abraçagem-forte, o link tá no post. E você deve comprar cervejas da Stannis. A Stannis faz cervejas de qualidade e vende cervejas para o Brasil inteiro. Então você pode acessar www.stannis.com, Stannis com 2 N's, e comprar cervejas de fina qualidade, usando o cupom BF12 para ganhar 12% de desconto. So, Andreas, I'm passionate about German beer. Andreas, li seus últimos 3 livros, então você pode imaginar o quanto estou ansioso por esta conversa. Mas primeiro, como começou seu interesse por cerveja ou pela história da cerveja? Bem, eu sou originalmente da Áustria. Agora moro na Alemanha, então ambos os países têm uma ligação muito forte com a cerveja, onde acredito que ela seja muito importante no dia a dia. Então, naturalmente, você acaba tendo contato com a cerveja desde muito jovem, mesmo que seja apenas vendo outras pessoas bebendo. Quando eu era jovem, também desenvolvi um certo interesse por história. E quando comecei a fazer cerveja artesanal em casa, em 2012, foi também nessa época que as duas coisas meio que se encaixaram, quando percebi que existe muito material histórico sobre a fabricação de cerveja por aí. E tentei entendê-lo da perspectiva de alguém que estava apenas aprendendo a fazer cerveja, ou a ler textos antigos, por exemplo. E isso me fez perceber: nossa, existe toda essa história por aí. Comecei com alguns livros ingleses sobre cerveja e depois descobri também alguns livros alemães. E havia cervejas ali que eu nunca tinha ouvido falar. E esse foi basicamente o início do meu interesse pela história da cerveja. Não sei se estou enganado ao perceber que existe uma quantidade enorme de conteúdo de livros em alemão que não foram traduzidos para o inglês. Não temos acesso a esse conteúdo aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. Então parece que você está fazendo algum tipo de conexão entre o conteúdo em alemão e os falantes de inglês, certo? Sim, e acho que essa é uma das minhas forças, o fato de eu ser falante nativo de alemão. Ao mesmo tempo, acho que meu inglês é razoavelmente bom. Então, posso usar meu conhecimento sobre cerveja e fabricação de cerveja e o que sei sobre história para interpretar esses textos antigos, e realmente existe muita coisa por aí e muita coisa mal foi explorada em termos de como foi usada na discussão mais ampla da história da cerveja. Então, há muito material para disseminar e eu assumi isso como uma das minhas tarefas. Basicamente, estou tentando descobrir tudo o que me interessa, tudo aquilo que eu acho que pode ser valioso para outros historiadores, mas também para cervejeiros caseiros.
E isso é algo que sempre quero manter, basicamente, a perspectiva da produção caseira de cerveja, que essa conexão com a história também seja algo que os cervejeiros caseiros possam usar. Isso é muito bom, porque fica bem evidente nos seus livros, principalmente no Bávaro, com as cervejas do século XIX, e também nos livros sobre cervejas alemãs e austríacas, porque há um toque especial, um toque de cervejeiro caseiro em cada um dos seus livros. Então, como você disse, você mesmo é um cervejeiro caseiro. Então, como está a sua configuração atual? Como você prepara a sua cerveja hoje em dia? Meu equipamento é muito simples. Quando comecei a fazer cerveja em casa, em 2012, e devo dizer, moro na Alemanha, e a comunidade alemã de cervejeiros caseiros é muito focada em tecnologia. Na época, os mais populares eram esses fogões elétricos, que tinham uma capacidade de, se não me engano, 27 ou 28 litros. Então é só ligar na tomada e aquecer. Não tem controle preciso de temperatura, mas você pode basicamente ligar e desligar. E isso é ótimo para maceração por etapas. E é isso que todo mundo recomenda, foi o que eu comprei. E não são tão caros. Depois, acabei comprando um segundo para facilitar o aquecimento da água, para a lavagem dos grãos e tudo mais. E então percebi que também posso usá-lo para a maceração por decocção. E claro, também uso isso para ferver o mosto. Mas todo o resto é praticamente manual, então uso apenas um termômetro externo simples para controlar a temperatura. Basicamente, posso ligar e desligar o aquecimento. Depois, existe uma tecnologia muito avançada para a lavagem dos gases, basicamente para espalhar a água de maneira uniforme. Eu simplesmente uso um escorredor. Funciona. E funciona surpreendentemente bem, outras pessoas fizeram cerveja comigo e ficaram muito positivamente surpresas, e também começaram a usar a mesma técnica, e para a fermentação, eu uso esses baldes de plástico de 30 litros com uma torneira na lateral. São muito baratas em lojas de insumos para cerveja artesanal na Alemanha e super populares, porque não custam muito e, claro, são próprias para contato com alimentos. Então, se você arranhar uma e ficar preocupado com possíveis infecções ou algo do tipo, pode simplesmente jogá-la fora e pegar uma nova. Para cervejas de alta fermentação, eu nem uso controle de temperatura específico. Tenho sorte de ter um cômodo com temperatura bastante constante, dia e noite, independentemente da estação do ano. Isso funciona muito bem. Para cervejas de baixa fermentação, tenho uma geladeira específica para cervejas onde eu o utilizo para armazenar garrafas de cerveja, mas também consigo controlar a temperatura de 0 graus Celsius a 10 graus Celsius. Isso é suficiente para qualquer tipo de fermentação baixa e maturação. E tenho obtido bons resultados com isso. Mas todo o resto é realmente de baixa tecnologia. Então, nada de equipamentos sofisticados como um Braumeister ou coisas do tipo? Só o básico? Nada disso. Acho que, na verdade, é útil para o que eu quero fazer, porque no passado eu já fiz algumas preparações bem estranhas e complicadas com decocção dupla ou tripla, e isso acontece com bastante frequência nesses sistemas integrados. Acho que não é tão fácil de fazer, ou às vezes acho que é totalmente impossível. Para uma cerveja histórica que fiz há quase um ano, basicamente tive que reduzir todo o mosto a cerca de 10 litros para obter uma densidade inicial bem alta, de cerca de 30 graus Plato, 3.0. E com essas ideias estranhas de fazer coisas totalmente fora do comum, acho que é melhor ser completamente manual e com pouca tecnologia. Assim, consigo controlar exatamente o que quero alcançar. É incrível como seu sistema é parecido com o de alguém que está começando, ou mesmo com o de alguém que já faz cerveja há muito tempo aqui no Brasil. Tipo uma panela básica, você pode usar um fogão elétrico, ou talvez um fogão a gás e uma geladeira comum a 10 graus Celsius. E isso é tudo que você precisa para fazer uma boa cerveja, certo? Afinal, nossos ancestrais conseguiam fazer cerveja com métodos ainda mais simples. Quero dizer, se você está começando do básico, tudo o que precisa é de fogo, algumas pedras quentes, um recipiente de madeira e algo para mexer. O resto é só questão de experiência para controlar a temperatura corretamente. E você pode fazer cerveja com isso. Provavelmente, os humanos fizeram cerveja assim durante a maior parte da história da cerveja e todo o resto é apenas inovação moderna que não é estritamente necessária. Isso talvez torne a cerveja um pouco melhor, mais consistente. Ou talvez seja complicado demais.
mais coisas para limpar, mais coisas para organizar, ocupando um espaço que você não tem em casa. Então, há um lugar para todos. É isso que eu gosto de dizer. Você pode ser um aficionado por cerveja que gosta de montar seu próprio equipamento, ou talvez prefira algo mais básico. E tudo bem, porque no final das contas você terá cerveja. E isso é incrível. Tem algum estilo de cerveja que você goste de fazer? Sei que você faz muitos estilos diferentes, porque pelos seus livros parece que você tenta fazer todos os estilos sobre os quais lê. Mas tem algum estilo de cerveja que você goste mais do que os outros? Para ser bem sincero, eu não fiz todas as cervejas, nem todas as receitas do meu livro, porque algumas são realmente estranhas. Mas daria muito trabalho se eu tivesse 15, 20 receitas, seria um trabalhão. Na verdade, eu não fiz isso. Mas o que eu gosto de fazer para mim mesmo, principalmente nos últimos anos, são cervejas lager. Como tenho a sorte de morar na Alemanha, com ótimas cervejas disponíveis e também muitas cervejas artesanais muito boas hoje em dia, consigo comprar algumas das melhores cervejas por um preço relativamente baixo. Então, o que eu faço é produzir cervejas que não consigo encontrar com facilidade. Ironicamente, são muitas cervejas lager. Gosto muito de produzir Vienna Lager, simplesmente porque gosto do estilo, e realmente não existe muita Vienna Lager por aí, o que eu acho um pouco triste. Uma vez por ano, junto com amigos, fazemos uma cerveja escura tcheca. Provavelmente conseguiríamos encontrar cerveja escura tcheca pronta, mas é nossa tradição fazer a nossa todo mês de setembro. E é basicamente a nossa cerveja de Natal, produzimos 20 litros e cada um de nós leva 10 litros para casa. Isso faz parte da tradição. De vez em quando, gosto de fazer uma cerveja English Best Pizza, porque simplesmente gosto do estilo e também porque é algo que não se encontra na Alemanha, ou pelo menos não uma que tenha o mesmo sabor que a do Reino Unido. Às vezes, experimento algumas coisas novas. Se há uma técnica nova, ou algo sobre um processo, ou alguns ingredientes que realmente me interessam, então eu experimento. Por exemplo, no ano passado, eu fiz uma cerveja Franconia Keller, onde experimentei o perfil específico da água de uma cervejaria. O cervejeiro me disse que a água deles era incrivelmente dura, o que é totalmente contraintuitivo. Normalmente usaríamos essa água dura, rica em magnésio e sulfatos, para fazer uma cerveja como as Pale Lagers tradicionais. Mas a cerveja ficou incrível, então experimentei esse perfil de água específico e foi uma ótima experiência, porque a cerveja ficou com um sabor muito parecido com a principal lager que aquela cervejaria vende, e isso foi algo... Eu poderia simplesmente ter comprado garrafas ou caixas de cerveja Franconian Keller, mas eu precisava experimentar, e foi um grande aprendizado. É incrível, porque se alguém que ouve o podcast ler os estilos de cerveja que você mencionou e as cervejas que você citou, vai perceber que era eu falando, porque é muito parecido com o que eu tenho produzido ultimamente, tipo lagers alemãs, tipo algumas cervejas tchecas. Eu adoro lagers escuras tchecas, é incrível. Tenho um clone da Ufleco, nunca bebi Ufleco fresca. Então estou tentando me aproximar dela. E consegui a receita, acho que foi do cervejeiro que a compartilhou em algum site. E é simplesmente perfeita. Olha só, sabe o que é ainda melhor do que braçar uma Rauchbier? É fazer isso usando os equipamentos da Easy Brew. E é por isso que a Double Vessel da Easy Brew tem uma tecnologia única no mercado. Ela trabalha com 2 tanques distintos montados um sobre o outro. No de cima ocorre a mostura e no de baixo a fervura. Ou seja, não tem aquele negócio de ficar suspendendo, levando para um lado, levando para o outro, se queimar, sujar o chão. E essa solução também permite uma melhor extração dos açúcares e um rendimento maior, né? Que no final das contas isso é massa demais. Outra vantagem é que, como os tanques trabalham de forma independente, é possível ganhar um tempinho considerável. Enquanto um tá numa etapa, o tanque superior tá noutra, então não tem erro. E quando tudo terminar, é só limpar e colocar tudo dentro um do outro, não vai ocupar espaço, vai ficar compacto dentro da tua casa. É mais facilidade e prazer em produzir e menos sujeira e complicação. E claro, esses equipamentos estão na Easy Black e a ação da Black Friday da Easy Brew, que tá dando 36% de desconto em soluções completas. Não perca essa chance de fazer agora um upgrade para o seu equipamento definitivo. Conheça as soluções da Easy Brew, aproveite os descontos da campanha e descubra o que é a alegria de fazer cerveja sem perrengue. Entra no site easyblack.easybrew.com.br e não esqueça de falar que é ouvinte do Braçagem Forte para ganhar um binge exclusivo.
But moving on, Germany is Mas mudando de assunto. A Alemanha é bem conhecida por suas cervejas lager clássicas, mas seus livros exploram especificamente estilos quase esquecidos, muitos deles ales. Então por quê? Porque são os estilos esquecidos. E essa foi a minha grande surpresa quando comecei a me aprofundar no lado histórico da produção de cerveja. Quando descobri quantos estilos antigos existiam e eu nem sabia o nome deles. Descobri que basicamente havia toda uma cultura cervejeira onde praticamente toda cidade ou muitas vilas tinha seu estilo ou tipo de cerveja local. Até mesmo os livros do século XIX chamavam assim. As cervejas locais, Local Beer em alemão. E essa era a cultura em toda a Alemanha. E as lagers, como as cervejas de baixa fermentação, até basicamente cerca de 200 anos atrás, eram apenas um grupo de estilos locais da Baviera, mas praticamente desconhecidas fora da Baviera. E então essas cervejas se tornaram populares, mas é claro que a Revolução Industrial também contribuiu para isso. Assim, durante o século XIX, muitas novas cervejarias foram fundadas, basicamente tentando produzir cervejas no estilo bávaro, mas em outras partes da Alemanha. E essas geralmente eram organizadas como sociedades anônimas. E as cervejarias locais eram basicamente pequenas empresas familiares que não tinham dinheiro para investir ou expandir suas instalações. Então eles não conseguiam competir de verdade. E as pessoas também gostavam da nova cerveja bávara, que estava na moda. E assim todos esses estilos antigos de cerveja, ou melhor, a maioria deles, basicamente desapareceram porque as pessoas se voltaram para a bebida da moda. E os estilos antigos provavelmente também não conseguiam competir em preço, já que a produção de cerveja depende muito de economias de escala. Então, é mais barato por litro produzir grandes lotes do que produzir pequenos lotes. E isso basicamente acabou com grande parte da história da cerveja local. E quando você pensa nos estilos de cerveja locais da Alemanha, pré-revolução industrial que ainda existem, são muito poucos. Existe a Berliner Weiss e a Gross, que hoje em dia é principalmente associada a Leipzig, mas que também era bastante popular naquela região da Alemanha. E essas duas são interessantes porque antigamente existia todo um estilo de cerveja ácida do norte da Alemanha, ou um grupo de estilos, que durante séculos foram basicamente algumas das cervejas mais populares em grande parte da Alemanha. E hoje em dia ainda existem 2 desses estilos de cerveja. E depois temos a Kölsch e a Altbier, que são daquela região que chamam de cervejas amargas da Renânia. Então, na verdade, elas são meio relacionadas. Tem a Altbier de Düsseldorf e a Altbier de Münster, que antigamente era mais parecida com essas cervejas ácidas do norte da Alemanha. E essas cervejas são produzidas com fermento alto, mas maturadas a frio, às vezes são chamadas de cervejas lager de fermentação alta. Elas existem há bastante tempo e são, de certa forma, relacionadas, eu diria que relativamente antigas, e fazem parte de uma cultura cervejeira muito local. E depois, na Baviera, você tem o Tunkel, que tem sido como um... Sim, o extensor básico por um bom tempo, certo? Antigamente, esse era o estilo de cerveja dominante, ou o tipo de cerveja em geral, a lager escura de baixa fermentação ou a Weissbier bávara. Essa é outra. E a Bockbier, claro. Isso talvez faça parte dessa onda das cervejas escuras, mas costumava ser, ou melhor, era algo completamente diferente há muito tempo. E é basicamente isso. Provavelmente existiam centenas de outros estilos de cerveja locais por toda a Alemanha. E claro, uma que eu tinha esquecido, tipo a de Bamberg com a Rauchbier, que também é bem antiga. Essa mesmo, sim. Mas, como tudo que está entre esses 2 extremos, o conhecimento sobre alguns deles está praticamente perdido. Sabemos o nome. Para alguns, inclusive, temos receitas históricas. E é isso que eu coloco nos meus livros, especialmente nos livros sobre cervejas históricas alemãs e austríacas para cervejeiros caseiros. É incrível como existe algo único na Alemanha, como a relação de certos estilos com a cidade. Aqui, por exemplo, você não encontra nada disso. Mas na Alemanha, por exemplo, em Bamberg, existem alguns estilos de cerveja peculiares que só existem lá. Então você vai para Oberpfalz. Está correto? Sim.
E tem o Zoigo. Então, existe um tipo. É parecido com a Calábria, mas você sabe. Mas essa é a beleza da coisa, não é? É como se fosse um lugarzinho onde você pode ir e beber algo único. Pra mim, esse tipo de coisa tem um quê de mágico. Sim, é como se fosse uma cultura cervejeira muito local, com várias culturas cervejeiras locais. Por exemplo, em Munique, historicamente, você só encontrava cerveja em copos grandes, enquanto em cidades como Colônia ou Düsseldorf, por exemplo, você só a encontrava em copos pequenos. Mas você recebe a cerveja rapidamente e a bebe muito rápido. E são esses pequenos detalhes que mostram como cada cultura local trata a sua cerveja de uma maneira bem diferente das outras, e também é algo que as pessoas localmente se orgulham muito. Como diriam os muniquenses, a melhor cerveja local, a cervejaria favorita deles, é aquela da esquina. Pois é. E aí, em Düsseldorf, as pessoas diriam que a melhor cerveja é a Altbier e a pior é a Kirsch. Já em Colônia diriam o contrário. E claro, cada um tem sua cervejaria favorita e insiste que aquela é a melhor cerveja, e nada mais. E acho que isso é algo especialmente perceptível em Bamberg, onde as pessoas realmente se importam com a cerveja que bebem, não apenas pela cerveja em si, mas também porque ela é um meio de socialização. É onde você encontra amigos. Você encontra os amigos em um bar, em um restaurante de cervejaria ou nos arredores, e isso mantém tudo funcionando perfeitamente do ponto de vista social. Simplesmente funciona, não é? Sim, com certeza. Antes de passarmos ao meu assunto principal, ou melhor, ao meu favorito, que é Bamberg. Aqui no Brasil temos um grande problema com documentação. É muito difícil encontrar documentos antigos e ainda mais difícil encontrar algo sobre a própria cerveja. Se for esse o caso, você encontrará algo relacionado a grandes cervejarias, como enormes cervejarias pertencentes a algum tipo de conglomerado. Então, como você pesquisa receitas históricas ou assuntos históricos relacionados à cerveja? Que tipo de fontes você utiliza? Felizmente, há muita coisa disponível online. O Google Books, por exemplo, é uma ótima fonte. Há alguns anos, eles basicamente foram a todas essas bibliotecas e se ofereceram para digitalizar seus livros. De graça? Acho que não cobraram nada de ninguém, mas para eles é um grande acervo de textos e certamente relevante. Quer dizer, hoje em dia você diria que eles estão usando isso para treinar seus modelos de IA. Essa seria a razão para reunir um corpus tão grande atualmente. Mas tenho quase certeza de que eles tinham um bom motivo. E eles tinham o dinheiro e a tecnologia para fazer isso. Então, há muita coisa online. E graças ao OCR, você também pode pesquisar diretamente no texto. Então, basicamente, você pesquisa algo como Keller Beer, Wiener Lager Beer, Wiener Märzen ou algo parecido. E você encontrará algo e, a partir daí, pode continuar a busca. Às vezes não é tão óbvio, mas você pode encontrar muitos livros históricos sobre cerveja com bastante facilidade no Google Livros. Há também o Internet Archive, que possui bastante acervo. Existe ainda o HatTrust, que acredito ser um site americano que reúne dados de diversas bibliotecas online. Na Alemanha, também existem algumas plataformas locais, por exemplo. O estado da Baviera tem muitas coisas online. E acho que a cidade de Munique também tem uma plataforma específica. Então, há muita coisa. E na Áustria, a Biblioteca Nacional tem algumas coisas. Eles têm um arquivo de jornais muito, muito bom. Isso se aplica mais a jornais austríacos. Então, tenho uma lista com vários sites. E sempre que estou pesquisando algo, é por aí que começo. É aí que basicamente eu procuro por frases, reúno todos os dados e depois os analiso para tentar chegar ao fundo da questão. Essa é a minha abordagem básica. Aqui em Berlim, também tenho a sorte de ter uma biblioteca praticamente perto de casa, a uns 10 minutos de ônibus, e é uma das bibliotecas do VLB. O VLB é um centro de pesquisa cervejeira, e eles também oferecem algumas aulas lá, e todos podem ir lá. Você pode dar uma olhada na biblioteca, e na verdade é a biblioteca de uma sociedade de história da cerveja que está ligada à VLB. Você pode ir lá, pode pesquisar coisas. Eles têm muitos livros sobre cerveja, uma coleção realmente enorme. Também existem revistas especializadas que você pode consultar. Então, há muito material disponível e sempre encontro algo que não acharia online. Mas tenho muita sorte de ter tudo isso a poucos minutos de distância.
Eu realmente te invejo, Andrés, muito mesmo, porque dá muito trabalho encontrar esse material. Só queria compartilhar o que eu passei. Quando estava pesquisando, fiz um vídeo sobre a Zoigo. O título é algo como Caçadores dos Estilos Esquecidos. É algo parecido com isso. E estou fazendo uma série de posts sobre estilos esquecidos. Não estou copiando você, mas me inspiro em você. Por isso, pesquisar sobre a Zoigo foi muito difícil. É bom saber que existem muitas fontes para você pesquisar e encontrar informações. Encontre o tópico que o levará ao assunto principal. Então, aprofunde-se no tema principal. E se tu quiser saber o que a Hops Company selecionou nos Estados Unidos, entre em contato pelo site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende, ou ainda manda um direct para saber o que tem de informações novinhas para você aqui no Brasil. Sua cervejaria merece lúpulos selecionados pela Hops Company. Como eu disse antes, e todos que ouviram este podcast sabem desde o primeiro dia, eu amo Bamberg. Bamberg é a minha cidade favorita no mundo inteiro. Eu a amo com todo o meu coração e principalmente com o meu fígado. Então, por que Bamberg é tão importante para a história da cerveja alemã? O que Bamberg tem de tão especial? Acho que o que torna Bamberg e a região ao seu redor tão especiais é a resistência à industrialização. Obviamente, eles utilizam tecnologia moderna e há grandes fábricas de malte em Bamberg. A Weyermann é uma fabricante de equipamentos para cervejarias. E não é só a Weyermann, é também a Bamberger Malz. Então, basicamente, elas ficam em lados opostos da linha férrea, mas não muito distantes uma da outra. Eu não sabia disso. E depois temos Kasper Schulz. Aparentemente, o segredo é que a maioria dos cervejeiros da região usa o malte Bamberger como base. Eles recorrem a Weyermann para maltes especiais, mas para os maltes base, o Bamberger é mais popular. Mas isso é apenas algo que ouvi de outras pessoas. Como não trabalho na indústria cervejeira, não posso confirmar. Tipo malte base comum, tipo malte estilo Pilsen, ou talvez malte Viena, ou talvez malte Munique, certo? Não maltes especiais como maltes rústicos. Sim, eles não produzem muito malte. Acho que não produzem nenhum malte especial. Acho que é como a Pilsner, de Munique. Nem sei ao certo se eles fazem Viena e provavelmente algum malte de trigo. Precisaria verificar no site, pois não o conheço. Mais um lugar para visitar. Não tenho certeza se eles fazem visitas guiadas. Posso bater a porta dele. Qualquer cerveja produzida com seus maltes é muito boa. Mas voltando à questão de por que Bamberg é tão importante, existe também um grande fabricante de equipamentos, a Kasper Schulz. Mas a estrutura da indústria cervejeira local é predominantemente familiar. E não está tão focada em expandir os negócios ao máximo, mas sim em trabalhar dentro de suas possibilidades e atender ao mercado local. Quando uma família possui uma cervejaria há várias gerações, provavelmente não há dívidas significativas. Eles sabem o que seus clientes locais gostam e é a eles que eles estão servindo. Eles vão produzir cerveja para exportação, inclusive dentro da Alemanha. Isso já é um grande desafio para alguns. Eles farão investimentos para modernizar a própria cervejaria. Mas eles estão satisfeitos com o que têm. Não há acionistas para os quais precisem expandir os negócios ou algo do tipo. Dessa forma, acho que toda a região conseguiu manter muita singularidade. Onde uma cervejaria produz uma cerveja muito diferente da outra, porque eles sabem que os moradores locais gostam da cerveja daquela cervejaria, e os outros preferem a da outra cervejaria. E é assim que funciona. Há um nicho para todos, e cada um tem suas preferências. E assim, essa necessidade de uniformidade em tudo simplesmente não se fez presente, e acho que é isso que diferencia Bamberg e toda a região. E talvez também tenha a ver com a enorme variedade de cervejas disponíveis. Mas as pessoas têm opiniões fortes, e elas realmente sabem do que gostam, e vão defender isso até certo ponto. Você acha que essa política de não expansão ou de manter as cervejarias pequenas diferencia Bamberg de outras regiões da Baviera, como Munique, Nuremberg ou até mesmo Colônia, em Düsseldorf? Porque nessas cidades existem grandes cervejarias enormes. Essa não é a realidade em Bamberg. É difícil precisar os detalhes. Mas quando falamos de Munique há 150, 200 anos estava numa situação semelhante, onde existiam muitas cervejarias familiares relativamente pequenas. Acho que muitas delas foram absorvidas porque algumas grandes empresas cresceram muito.
É claro que sempre houve aquelas que não se saíram tão bem, e a concorrência era aparentemente muito acirrada, o que levou muitas cervejarias de Munique ao ponto de não conseguirem mais operar. Mas quando você tem uma ou duas cervejarias que, de repente, constroem uma fábrica totalmente automatizada, movida a vapor, constroem suas próprias grandes maltarias, onde podem produzir malte fantástico e sem fumaça, e têm capacidade para basicamente entregar para qualquer pessoa na cidade e fora dela, é difícil competir sendo uma cervejaria pequena. E acho que isso não aconteceu em Bamberg nessa mesma medida. Existe uma grande cervejaria, a Kaiserdom, mas não conheci um único morador de Bamberg que realmente gostasse de alguma das cervejas deles. Claro, algumas cervejas são basicamente marcas próprias deles. Por exemplo, se você já foi a Klosterbrau, pelo que sei, ela é produzida na cervejaria Kaiserdom. Sério? Então não se trata de uma cervejaria independente. Mas a marca Kaiserdom, eu nunca a considerei particularmente popular na cidade. Já ouvi o Bamberger dizer, não, fica perto do cemitério nos arredores da cidade, né? Não é o tipo de cerveja que o cara de Bamberg gostaria de beber. Quer dizer, tenho quase certeza de que, do ponto de vista técnico, eles são cervejeiros muito bons. E amigos meus que moravam ou ainda moram na Ásia, tipo no leste asiático ou sudeste asiático, recebem cervejas da Kaiserdom importadas e dizem que ainda são cervejas muito boas. Infelizmente, Andreas, a Kaiserdom é a única cerveja de cervejaria que é exportada para o Brasil a partir de Bamberg. É uma situação difícil, suponho. É triste. Eles poderiam exportar especial, poderiam exportar Klosterbrau, poderiam exportar mais Schlenkerle, porque Schlenkerle é apenas uma pequena parte das exportações que chegam aqui ao Brasil. Mas não, eles se concentram em exportar uma tonelada enorme de Kaiserdom. Assim como a cerveja Keller, a Pilsner, devo dizer que o Hallwein é razoável. A versão em lata é razoável, só razoável. Sinceramente, eu nunca tive isso. Então não posso dizer muita coisa a respeito. Só para tentar conectar os pontos, quais estilos de cerveja se originaram ou foram preservados em Bamberg, além da Rauchbier? Além da Rauchbier, eu diria que o que é bastante único, ou pelo menos bastante distinto, e que ainda existe, é o Ungespundet. Ungespundet se traduz para o inglês como sem barril e descreve a prática de, quando a cerveja estava em processo de maturação, lagert, ela era armazenada nesses enormes barris de madeira e eles não colocavam uma rolha. Normalmente, você colocava a rolha e então ocorria uma fermentação secundária. Isso gerava carbonatação. Mas o que eles fizeram, em vez disso, foi deixá-lo sem tampa. Assim, parte do dióxido de carbono se dissolveu. E basicamente essa é a carbonatação natural que ocorre nessas temperaturas frias. Mas qualquer excesso de dióxido de carbono simplesmente subiria para o ar e não se dissolveria. Então você teria cervejas com uma carbonatação relativamente baixa, que são, eu diria, bem fáceis de beber. Talvez não seja um estilo em si, mas é um método de produção. Mesmo no início do século XIX, lembro-me de pelo menos um livro em que o autor mencionava especificamente algo bastante particular de Bamberg. Eles armazenavam a cerveja dessa forma, sem usar nenhuma rolha, e isso é algo incrivelmente local. E existem algumas cervejas como a Maasau. Acho que é isso que muita gente de fora de Bamberg sabe. Mas a Spezial também tem uma Ungespundet, que na minha opinião é uma cerveja fantástica. E quando você sai, muitas cervejarias locais têm Ungespundet, assim como no portfólio de cervejas que eles produzem. E é também uma técnica que torna a cerveja incrivelmente fácil de beber apenas com um pouco menos de dióxido de carbono. Na minha opinião, é ótimo. É que, se me permitem dizer, é como uma cerveja lager alemã de barril, como as cervejas alemãs. Sim, basicamente a sua facilidade para beber se deve a isso, ao fato de ter menos carbonatação. Um dos elementos que contribui para isso é a menor quantidade de gás carbônico. E é servido por gravidade, certo? Não envolve CO2. É como abrir a torneira e pronto, né? Idealmente, sim. Nem todas ainda fazem isso. Então, embora algumas cervejarias tenham um barril de madeira no bar, em outras ele está simplesmente conectado a um grande tanque,
Mas, obviamente, eles processam a bebida de forma que ela não acumule mais carbonatação depois. Então, ela ainda mantém um nível de carbonatação relativamente baixo, e é simplesmente o que é prático para eles. É por isso que alguns pubs têm o ritual de tirar o recipiente do balcão e colocar outro para provar que a cerveja é daquele barril. Existe alguma relação entre essas coisas? Não sei se é para se exibir, mas é simplesmente a maneira prática de ter que colocar outro barril. Se um lugar é muito popular, você teria que colocar um barril novo a cada 30 minutos ou a cada hora, mais ou menos, e isso pode ser bem cansativo. É um trabalho realmente exaustivo. São barris grandes, certo? 20, 40 litros. Sim, os normais que você vê geralmente têm uns 30 litros. Acho que às vezes 50 litros, mas podem chegar a 200. Quer dizer, não em Bamberg, mas na Oktoberfest de Munique, a Augustina é a única que ainda usa aqueles barris de madeira enormes de 200 litros. E é um trabalho árduo, porque não é só a cerveja em si que pesa, mas também o barril, e você tem que lidar com centenas de quilos de barril cheio de cerveja. É um trabalho incrivelmente difícil. E acho que muitas cervejarias ou pubs simplesmente não querem lidar com isso. Outros, eu acho, sentem que precisam fazer isso porque são muito tradicionais. Para mim, tanto faz. O que for prático, o que eles acharem que a cerveja deve ser servida. De qualquer forma, contanto que a cerveja seja boa, contanto que o consumidor receba uma boa cerveja, está tudo bem. Não importa o recipiente, certo? É como se eu estivesse te garantindo que é a cerveja certa no momento certo para bebê-la. Então, se for de barril ou de barril de aço inoxidável, está tudo bem. Só me sirva a cerveja certa. Falando em cerveja e falando em Rauch Beer, como eu disse antes e todo mundo sabe, é o meu estilo favorito. Eu sempre tenho uma versão caseira em casa, ou talvez alguma variação defumada, como uma Rauchweizen ou algo como uma Helles Rauch. Não sei se é comum por aqui. Mas qual é a cor laranja da Rauch Beer? Historicamente, acredita-se que praticamente qualquer tipo de cerveja lager escura daquela época era defumada. Talvez não intensamente, mas os fornos de malte na Alemanha até o início do século XIX eram quase todos defumados. Portanto, se o malte era seco com fogo, praticamente nenhum forno era construído de forma a simplesmente aquecer o ar para secar o malte. Mas era algum tipo de fumaça que entrava em contato com o malte durante a secagem. Então, às vezes você ouve dizer que antigamente toda cerveja era defumada. Não era bem assim, porque você também podia secar o malte ao ar livre. Era caro, né? Sim, tinha outras dificuldades, mas com certeza era muito mais comum e era algo que simplesmente existia. E provavelmente as pessoas nem notaram isso especificamente, você estava exposto ao gosto defumado o tempo todo. Provavelmente você não percebeu muito, ou não se importou muito com isso. E então, a partir do início do século XIX até a década de 1850, foi a época em que, na Baviera, incluindo Bamberg, a maioria das cervejarias basicamente passou a usar fornos sem fumaça, porque o malte ficava mais limpo. E começou a haver uma compreensão muito melhor dos aspectos técnicos dos fornos e de como produzir um produto melhor, e nesse caso, o malte. Mas, por algum motivo, e isso é algo que eu mesmo ainda não entendi completamente, em Bamberg, algumas cervejarias simplesmente continuaram produzindo malte defumado. Talvez soubessem que seus consumidores fiéis, os clientes locais, apreciavam o sabor, ou talvez não tivessem recursos para investir em um forno mais moderno. Basicamente, não tinham condições de modernizar o equipamento. Eu diria que provavelmente é a primeira opção, ou seja, era apenas uma preferência local, e havia algumas cervejarias que continuaram com a tradição. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, que eu saiba, ainda havia 4 cervejarias que faziam isso. Então, conhecemos a Schlenkerler em especial, porque ela ainda existe. E também havia a Greifenklau e a Polar Beer. A Greifenklau fazia uma cerveja de rocha? Sim, eles resistiram até a década de 1970 e a Polar Beer, eu acho, fechou ou se fundiu com a Löwenbräu. Então ficou Polar Beer Löwen. Mas acho que eles deixaram de fazer cerveja defumada. Basicamente, nos anos 1960 ou início dos 70, havia 3 cervejarias desse tipo. E aí a Greifenklau simplesmente parou de produzi-la.
Não sei as circunstâncias exatas, mas provavelmente modernizaram a cervejaria e provavelmente simplesmente pararam de produzir o próprio malte. Porque quando se tem produtores locais, é mais fácil. Claro. E então restaram apenas 2. E esses certamente devem ter percebido. Ok, isso é algo que está entrando em extinção. Eles ainda têm um produto muito singular que hoje em dia não é muito reconhecido internacionalmente. É como a cerveja de Bamberg, embora a diversidade geral seja ainda maior. Mas a Hausbier de Bamberg, por si só, é como uma marca própria, independentemente da cervejaria específica por trás dela. E quando a Klosterbrau começou a produzir sua própria Hausbier, surgiu até uma versão sem álcool. Sim, para ser sincero, não sei dizer. Mas é algo que eu precisaria pesquisar, porque realmente não tenho certeza. Então, na verdade, não posso dizer nada. Na primeira vez que fui à Klosterbrau, em 2017, não me lembro de ter visto uma Hausbier lá, mas em 2019 vi, e na última vez, creio que em 2023, havia até uma versão sem álcool da Hausbier, mas elas são muito diferentes entre si. A Schlenkler é como uma cerveja defumada, forte e encorpada. Já a Spezial é mais equilibrada. E há a Klosterbrau, que fica entre essas duas cervejarias, é um estilo realmente bom, devo dizer. Acho ótimo que eles se diferenciem tanto. Porque se fosse tudo igual, você realmente preferiria ir a um ou ao outro? Ou basicamente comparar os dois? Acredito que ter diversidade dentro da categoria de Hausbier só pode ser benéfico. E esse tipo de diversidade, de alguma forma, tocou o coração da Schlenkler. Porque agora eles têm 3 novas cervejas defumadas diferentes, certo? Tinha a Märzen, a Rauchweizen, a Bock e a Urbock, não é? E agora existem 3, cada uma com um tipo diferente de madeira. Sim, eles têm a Sherry Wood, que é tipo uma cerveja vermelha defumada. Como uma Rotbier. Sim, eles chamam de Hotbier. E a Early, acho que era uma Schwarzbier. E tinha outra que eu esqueci, e até um Piwo Grodzisky. Isso mesmo. Eu realmente tenho tudo isso na minha geladeira. Realmente? Sim, um amigo meu me deu e eu ainda não experimentei. E eu realmente preciso fazer isso. Devo dizer que estou curioso para experimentar essa cerveja. Eu também. Há uma coisa que eu gostaria de dizer. A grande inovação aqui é que a Schlenkler basicamente decidiu ir além do que sempre fez, como usar apenas fumaça de faia ou de carvalho para a Doppelbock. Basicamente, eles experimentavam com diferentes tipos de madeira para ver os resultados obtidos, e provavelmente são os únicos na Alemanha com os meios e a reputação para isso, já que a Schlenkler é uma cervejaria internacionalmente reconhecida por esse método. Acho que eles fizeram um ótimo trabalho ao combinar esse método tradicional com o lançamento de algumas cervejas diferentes e expandir seu portfólio. E também é como se você gosta de degustar essas cervejas, fosse uma ótima experiência. É incrível a variedade de sabores que se pode obter com diferentes tipos de madeira. É como se houvesse uma nova camada de complexidade que você pode adicionar à cerveja usando diferentes tipos de madeira. É incrível. E eu acho que eles ainda estão personalizando o próprio malte, certo? Não sei se eles defumam o próprio malte ou se estão adulterando o malte com fumaça. Realmente não sei. Eles definitivamente produzem todo o malte defumado internamente. Estive em Bamberg há pouco tempo e fiz uma visita guiada à cervejaria. Não mostraram muito do forno, mas fiquei ao lado de uma pilha de lenha que estava praticamente pronta para ser usada na próxima fornada de maltes. Sim, tudo ainda é feito internamente. E é isso que os diferencia. E é isso que tanto a Schleckle quanto a Spezial afirmam, que ainda produzimos todo o malte internamente, sem comprar nada de terceiros, e o método ainda é o tradicional. Porque aparentemente, quer dizer, eu não sei muitos detalhes, mas aparentemente o método que, por exemplo, a Weyermann usa é um pouco mais moderno, porque eles não têm um forno tão antiquado. Acho que eles usam algum tipo de tambor para fazer a secagem e depois injetam fumaça. Mas eu mesmo nunca vi isso, então é apenas o que me contaram. Seria visível se você estivesse subindo o Mikkelsberg e houvesse um mausoléu lá em cima. Então, provavelmente, eles só defumam o próprio malte. E a Spezial usa malte tipo Weyermann, certo? Não é especial. Acho que nos últimos anos eles estão tentando voltar a defumar seu próprio malte. Mas acho que li em algum lugar que eles defumavam antes, depois mudaram para o malte da Weyermann e depois voltaram a defumar seu próprio malte.
Não tenho conhecimento de nada assim, mas preciso ver, sem problema. E você quer mais? Você quer leveduras, você quer ales, você quer lager, brete, bactéria? O lugar certo para comprar é na Levtech. Na Levtech tem tudo isso, além de leveduras para outras bebidas, como cidra, cachaça e whisky. Então, tudo que você quiser para fermentar a sua bebida, você encontra na Levtech. Acesse o site www.levtech.com.br e faz as tuas compras. Andreas, I know that we have Andreas, eu sei que temos pouco tempo, então gostaria de abordar os aspectos culturais e turísticos de Bamberg. Há algumas coisas que adoro ver nos bares de Bamberg que são realmente incomuns no Brasil, talvez estejam começando a acontecer aqui no Brasil. Mas, assim como famílias com crianças dividindo mesas, muitos idosos ainda bebem cerveja no pub e gostam de jogar cartas e usar o local para conhecer pessoas. Qual a relação entre a população local de Bamberg e a cerveja? Existe algum tipo de elo que une todas essas coisas? A cerveja, eu acho, é o lubrificante social. Quero dizer, na maior parte da Alemanha, a cerveja é algo que simplesmente se tem por perto. Acho que o que une as pessoas, especialmente em Bamberg, é o aspecto social e o encontro, como ir a um bar de cerveja. É basicamente como um jardim de cerveja. Acho que é um dos passatempos favoritos. Em Bamberg, na região, você simplesmente vai lá, talvez tome algumas cervejas, pode levar seu próprio piquenique. E isso é algo garantido por lei. Se for um bar ou um jardim de cerveja, você ainda pode levar seu próprio piquenique. Você não precisa comprar comida lá. Isso torna tudo muito acessível. A única coisa é que você só precisa comprar a cerveja no bar. E as pessoas encontram os amigos lá. Elas vão lá com a família nas tardes de sábado ou domingo durante o verão e isso une tudo. E o ambiente é sempre muito descontraído. É tão lindo. É muito difícil descrever. Acho que é algo que você precisa vivenciar. Você acha isso difícil de descrever porque é algo muito comum para você? Ou porque é normal ver pessoas assim? Porque não vemos idosos bebendo cerveja no Brasil? É como se fosse algum tipo de tabu. Não sei, é muito estranho, muito interessante. É estranho, na verdade. Em Bamberg, é certamente o oposto. Isso é o mais normal. Você vai a um pub e vê homens de 50, 60, 70 anos sentados à mesa, lendo o jornal, tomando uma cerveja tranquilamente e parecendo felizes, ou algo do tipo. Lembro-me de uma passagem específica em Bamberg, quando eu estava bebendo minha cerveja. 2 senhoras com uns 70 anos chegaram à cervejaria, vieram até a mesa e perguntaram: "Podemos beber com você?" Éramos eu e minha esposa. Viemos de Nuremberg só para beber cerveja. E estamos passando o dia aqui, bebendo cerveja e conversando. E então voltamos para Nuremberg e tudo continua. Há algo de mágico nisso. É algo que eu gostaria de vivenciar cada vez mais. Não há, sem dúvida, muita hesitação em perguntar às pessoas se há um pouco mais de espaço para sentar. O que também gosto de mencionar nesse contexto é como alguns lugares, e Wetzlar, eu acho, é um ótimo exemplo, têm o que, historicamente, era basicamente onde os cavalos recebiam água, que é basicamente uma grande porta de entrada. Mas hoje em dia, você simplesmente entra e eles têm 2 mesas e uma área para ficar em pé num pátio. Aí tem uma janela. Você pede sua cerveja e paga ali mesmo. E então você pode se sentar às mesas. Você simplesmente se senta e, se alguém mais quiser se sentar, sentará ao seu lado. É claro que essa pessoa perguntará se pode se sentar, mas você quer que as outras pessoas também aproveitem a cerveja. E claro, enquanto houver lugares livres, você dirá às pessoas que podem se sentar com você, e às vezes vocês acabam batendo papo. Às vezes, eles só querem ficar sentados sozinhos. Há algo de discretamente mágico nisso. Durante anos, minha foto de perfil foi este hall de entrada em Wetzlar. Há um desenho de um anão rolando um barril na parede. Então, era minha foto de perfil, uma selfie naquele lugar. É muito bonito. Então, Andrés, vamos ao fim da nossa conversa. Há algum projeto em andamento? Podemos esperar mais livros? Sei que vocês vão pesquisar bastante, pois abordo alguns assuntos para os quais vocês não tinham resposta de imediato. Então, algum livro a caminho? Atualmente estou trabalhando no meu próximo livro, que será sobre cervejas de trigo da Baviera, ou seja, Weizenbier, Hefeweizen, como preferir chamar.
Acho que, em termos de conteúdo e estrutura, será diferente do livro sobre Vienna Lager. Então, fiz muita pesquisa sobre a história inicial, o que apresentou seus próprios desafios. Investiguei os métodos históricos de fabricação de cerveja. Também pesquisei sobre os métodos mais modernos. Basicamente, qual o estado da arte e quais são as descobertas científicas mais recentes sobre a cerveja de trigo, como a cerveja de trigo bávara. E claro, também tem bastante conteúdo sobre como fazer cerveja em casa. Pretendo publicar isso no primeiro semestre do ano que vem. Estou ansioso, se tudo correr bem. Mas tenho algumas coisas para experimentar que quero incluir no livro, e preciso encontrar mais receitas interessantes, pedir a cervejeiros que contribuam com receitas de cerveja de trigo interessantes e incomuns. E quando tudo estiver pronto, aí sim eu publico. Como estou publicando de forma independente, não tenho nenhuma pressão externa. Tento fazer o melhor possível, acertar em tudo e deixar o livro tão completo quanto eu quero. Mas se tudo correr como eu esperava, o primeiro semestre de 2026 deverá ser a data correta. Sem pressão. Estou apenas ansioso por este livro. E os livros podem ser comprados na Amazon, certo? Comprei os meus na Amazon, a versão digital e depois a versão impressa. É a principal fonte, não é? Sim, basicamente vendo todos os meus livros pela Amazon. Pelo simples motivo de ser muito fácil para mim, já que não quero lidar com todo o sistema tributário da Alemanha, e a maneira mais fácil de fazer isso é simplesmente ir à Amazon, onde posso autopublicar. Posso enviar todos os arquivos prontos para impressão ou o e-book, e eles basicamente vendem para mim, e tudo o que eu preciso fazer é receber os direitos autorais. E eu só preciso pagar imposto de renda na Alemanha, nada mais. Além disso, preciso dizer que recebo muitos direitos autorais em termos de porcentagem do preço do livro, o que torna tudo muito atraente. E também quero agradecer muitíssimo a todos que compraram algum dos meus livros. Tudo isso me proporcionou ótimas férias, a mim e a minha esposa. Não dá para ficar rico escrevendo sobre um nicho como a história da cerveja. Mas pelo menos me deixou muito feliz poder viajar e me ajudou a financiar algumas viagens agradáveis. É uma troca interessante para mim. Você ainda publica no seu blog, certo? Como se pronuncia o nome do seu blog? Não faço a mínima ideia. Pronuncia-se daftegit.com. Era o que eu pensava. É exatamente como eu imaginava. Então, a história é a seguinte. Minha esposa é originária da Irlanda do Norte. E quando começamos a namorar, ela me chamava de Daftegit, que era uma forma brincalhona de dizer, você é meio idiota, mas de um jeito muito carinhoso romântico, eu diria. Sim, então, daft significa tolo, estúpido, e idiota é tipo a pronúncia típica do norte da Irlanda da palavra idiota, mas tem um charme especial. E quando decidi que queria começar a blogar aqui, simplesmente registrei esse domínio. Foi porque ainda estava gratuito, e foi nisso que continuei. Uma última dica para quem ouviu você falar com tanta paixão sobre a exploração de estilos históricos. Qual seria a dica final para quem quer se aprofundar no assunto? Não tenha vergonha. Veja o que você encontra online e depois é só seguir a partir daí. Como eu disse, o Google Books tem bastante material. Como não falo português, não sei quanta literatura em português, como a história da cerveja, existe por aí. Mas talvez algum dos seus ouvintes possa se interessar por isso. Existe muita literatura sobre cerveja em inglês por aí, muitos livros antigos. Alguns datam do início do século XVIII. O inglês daquela época é um pouco peculiar, então nem sempre é fácil de entender. Mas mesmo só lendo as coisas e tentando entender, o que eles faziam naquela época? Como você faria as coisas hoje em dia, mesmo sendo um cervejeiro caseiro? Acho que isso já pode ajudar bastante. E então, se você fizer isso, ou quando fizer isso, talvez descubra algo novo, ou se interesse mais por esse tópico específico. E aí você continua pesquisando. Talvez encontre algo que nunca leu em lugar nenhum antes. E talvez você ache que vale a pena publicar isso em algum lugar na internet. E isso provavelmente já ajudou algumas pessoas e não há absolutamente nenhuma pressão. E qualquer tipo de trabalho é sempre útil. Se não, sei lá, mesmo que apenas 10 dos seus ouvintes comecem a fazer isso, só um deles descobre algo interessante. Ou então, essa coisa toda de história da cerveja é ótima para mim. E eles começam a escrever sobre isso em blogs, apenas alguns posts. O mundo se torna um lugar melhor em termos de história da cerveja graças a isso. Então, simplesmente saia e procure o que lhe se interessar.
Acho que é tudo o que posso dizer, porque foi assim que eu fiz. E acho que encontrei algumas coisas bem legais. Se eu conseguir, então qualquer um consegue. Essa frase é linda, porque seu trabalho me inspirou a fazer algo realmente diferente. Não exatamente um livro ou talvez uma postagem de blog, mas me motivou a pesquisar sobre Zeugle, então, muito obrigado. Obrigado você também. Fico muito feliz em saber que inspirei alguém a fazer algo novo e diferente. Você me inspira muito, muito mesmo, porque eu provavelmente li todos os seus posts no blog e seus livros, como eu disse. Então, Andrés, muito obrigado, foi um prazer conversar com você e estou ansioso para ler seus próximos livros. Quero ver mais de um livro. E talvez sua presença em outro episódio, onde possamos falar sobre outros assuntos, como história e cerveja artesanal. Obrigado novamente por me receberem. Gostei muito da conversa. E talvez possamos conversar novamente em outro episódio. Muito obrigado. Thank you so much. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.